O que será que você pode aprender com as adversidades que passou o Anthony Robbins? Mas antes, eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para saber quando eu colocar mais vídeos e, por favor, deixe o seu like. Gente, Tony Robbins, como ele gosta de ser chamado. Anthony Robbins é um autor, um escritor muito famoso, um nome muito importante na programação neurolinguística. Ele dá treinamentos, ele é um coach muito famoso, embora hoje em dia não atue assim diretamente como um coach, muito mais hoje ele dá treinamentos. E os treinamentos dele são absurdamente fantásticos. Mas o que será que o nosso amado Tony Robbins tem a nos ensinar? Primeira coisa, gente, que Tony tem 2,1 metros. Ele tem 2,1 metros. É um homem imenso, de voz firme e forte. E o Tony é uma pessoa como nós. Mas como assim? Deve ser um milionário, e é um milionário. Mas é uma pessoa que nasceu pobre, teve uma infância difícil, com muitas adversidades. Aliás, você já reparou que as pessoas que têm mais excelência são as pessoas que passaram por adversidades? E faz sentido, porque quando as coisas são muito fáceis, nem sempre a gente para o processo de autoconhecimento. Nem sempre a gente para sentir empatia pelo outro. E a adversidade justamente chama a atenção da gente para aprender sobre a vida. E foi assim que o Tony fez. Ele, do limão, literalmente fez uma limonada. Tony Robbins, durante a infância dele, o pai dele, se separou da mãe, e a mãe teve diversos maridos, digamos assim. E os pais se separaram quando ele tinha 7 anos. E a partir daí foram vários maridos. E o que isso tem a ver com toda a história? É porque a mãe dele não parecia estar tão equilibrada emocionalmente. Pintava e bordava justamente com o Tony. E também com as pessoas com quem ela tinha relacionamento. E o Tony via e presenciava todas essas questões. Só aos 12 anos, a mãe dele casa com um homem. O nome do padrasto do Tony, que a mãe conhece quando ele tem 12 anos, chama Jim Robbins, porque o nome verdadeiro é J. Maverick. E aí, quando a mãe se casa com o Jim adota o Tony como filho. E a partir daí, o Anthony Robbins pega o sobrenome, adota o sobrenome do Jim e passa a usar esse sobrenome. Então, nessa infância super difícil, eu só vou contar um fato, infelizmente. Ela tinha contado pelo Tony, ela tinha o hábito de, nas situações que ela vivia, ela despejava, por exemplo, detergente na garganta dele. Tanto que ele hoje tem questões na voz, por tudo que ele passou. E ele era um adolescente, um menino e um adolescente obeso. Gente, eu estou falando obeso. E como é que se considera uma pessoa de 2,1 metros obeso? Imagine, aquela coisa que devia ser muito grande. E ele sofreu muito bullying. Muito bullying. Mas vamos lá. A vida do Tony começou normal, como a nossa. Adversidade, pobreza, etc. E aí ele vai trabalhar como zelador. E ele trabalha como zelador em um hotel. Ok, o tempo vai passando, ele vai começando a se interessar pela área de desenvolvimento humano. E olha só com quem Tony vai trabalhar. Ele vai trabalhar com Jim Rohn. Gente, Jim Rohn
é um dos maiores nomes americanos, maiores escritores, maiores coaches que existe. E ele vai trabalhar com o Jim Rohn como apoio e etc, etc. E com isso ele vai se interessando. Mais ou menos aí ele conhece o Richard Bandler e o John Grinder, co-criador e criador da programação neurolinguística, e passa a se apaixonar tanto pela programação neurolinguística, porque quando o Tony conhece os criadores da PNL, ele já tinha processos de trabalho usando o Milton Erickson, a hipnose ericksoniana. E o Milton Erickson, pessoas que a PNL estudou a excelência na época da criação da programação neurolinguística. Então, foi ali a sopa no mel. Ele conheceu os criadores da PNL, já tinha uma familiaridade por questões de conviver com Jim Rohn e também por usar já a hipnose ericksoniana, que é uma das bases, né, da programação neurolinguística. A partir daí, ele vai seguindo, cria um livro fantástico chamado O Poder Sem Limites. Aí vira best-seller. Aí lança Desperte o Gigante Interior, que é o meu preferido livro, inclusive divisor de águas para mim. E o Desperte o Gigante Interior, ele mesmo diz: esse livro ninguém começa e termina a mesma pessoa. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você conhecer, e olha, vale a pena, tanto o Poder Sem Limites quanto o Desperte Seu Gigante Interior. Qualquer livro do Tony é maravilhoso. Pô, por aí você já tira um cara que trouxe, né, uma bagagem incrível, de uma bagagem de vida, e ainda faz esse movimento. Enfim, muitas coisas acontecem na vida do Tony, mas eu quero chamar a atenção sobre uma coisa. Um dia, o Tony, já famoso, indo fazer um treinamento, já um sucesso, e ele vai de helicóptero, né, para o hotel. E quando ele está ali andando de helicóptero, andando não, né, gente? Voando de helicóptero, começa a perceber que tem um trânsito muito grande próximo à chegada do hotel, tudo engarrafado. Então ele olha lá para baixo e fala assim: gente, o que será que está acontecendo aí? Será que é algum incêndio? Será que houve algum problema? Né? O que será? Gente, olha que coisa linda. Era trânsito para chegar ao evento do Tony. Filas e filas de carro buscando estacionamento, pessoas na fila para ver o Tony. Mas o que tem isso de especial? Isso todo mundo está acostumado quando fica famoso assim? O que tem de especial é que é o mesmo hotel que ele era zelador. Amo essa história! E, enfim, o nosso Tony amado tem muito a nos ensinar. E quais são as crenças impulsionadoras? Quais são as crenças impulsionadoras que eu posso dizer para você que vai te ajudar a fazer ponte com o nosso amado Tony Robbins? Que ele demonstrava ter, relacionadas à resiliência, a foco, a disciplina, a perdão, a vanguardismo, ação, força, coragem, autoestima, persistência, e etc, etc, etc. Vale a pena também você ver um documentário que está no Netflix chamado Eu Não Sou Seu Guru. Eu Não Sou Seu Guru é um documentário que demonstra como são os treinamentos do Tony e também os bastidores, etc, etc. Simplesmente fantástico. Bem,
Esse é um resumozinho sobre o Tony Robbins e as coisas boas que ele tem para oferecer. Se esse vídeo fez sentido para você, encaminha que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!